Olá pessoas, tudo bem? Hoje eu tô aqui fazer um vídeo basicamente para falar sobre leitura e estudos barra aprendizagem. Mais especificamente como a gente pode ler diferentes materiais de jeitos diferentes com base no nosso objetivo. Para ser bem prático, o que eu quero dizer é: será que necessariamente estar lendo alguma coisa já significa que você está estudando aquele conteúdo, que você está aprendendo aquele conteúdo? Bom, para a gente conseguir responder isso, a gente tem que analisar, tem que vincular essa discussão com a ideia de memória e com o funcionamento da nossa memória. O que a gente precisa saber sobre a memória? É que faz parte do processamento de armazenar informações também esquecer informações, porque não é prático para a nossa cognição, para o nosso sistema nervoso, para o nosso cérebro, armazenar toda e qualquer informação que chega para ele. Porque chega muita informação a partir dos órgãos sensoriais e a gente tem que processar essas informações. E a partir do valor que a gente coloca nessas informações, da utilidade que tem nessas informações, o nosso cérebro tem um sinal se vale a pena armazenar ou não, se é melhor esquecer aquela informação. O que vai definir se a gente vai armazenar uma determinada informação, se a gente vai criar uma memória para um determinado procedimento ou não, é o valor que aquilo tem pra gente, pro nosso sistema nervoso, como que a gente interpreta esse valor. Bom, eu posso conscientemente falar, pô, isso aqui é importante para mim. Será que isso é o suficiente para eu lembrar dessa informação? Ou simplesmente falar, isso aqui é importante para mim? Não necessariamente. Talvez você já tenha se encontrado numa situação onde você estudou alguma coisa, você sabe que aquilo é importante para você, você pode até ter falado para si mesmo, isso aqui é importante, mas quando você precisou daquela informação, você não lembrou. Às vezes você lembrou parcialmente da informação, às vezes você não lembrou nada. Então, se só falar para si mesmo que uma informação é importante não é o suficiente para o nosso sistema nervoso para realmente sinalizar a utilidade daquela informação e, consequentemente, produzir uma memória, o que a gente precisa fazer? Para demonstrar a utilidade, a gente tem que literalmente usar aquela informação. Então, quando a gente usa uma informação repetidas vezes, a gente está dando um sinal verídico para o nosso sistema nervoso que aquela informação é útil. Quanto mais a gente usa aquela informação repetidas vezes, mais marcado vai ficar o traço, o path, o engrama daquela informação e, consequentemente, você vai criar uma memória cada vez mais forte, seja lá do que for que você está estudando, né? Então, agora vamos voltar para a leitura. Eu tenho 2 livros aqui que eu li recentemente e eu li eles bem rápido até. Tem esse aqui que é Uma Senhora Toma Chá, Como a Estatística Revolucionou a Ciência no Século XX, muito legal. É um livro histórico sobre o desenvolvimento da estatística, recente, digamos assim. Eu tenho esse, O Poder do Infinito, Como o Cálculo Revela Segredos do Universo. Não tem tantos detalhes históricos quanto o outro, mas também é um livro histórico sobre o desenvolvimento do cálculo. Esse aqui foca mais em conceitos específicos e várias pessoas que tiveram seus papéis importantes no desenvolvimento desses conceitos. Esse aqui, como ele está falando só de um conceito, não está falando da matemática como tudo, ele está falando só do conceito do cálculo, ele não passa por tantos indivíduos, ele passa pelos clássicos, Newton, o companheiro de Newton, Arquimedes e alguns outros. Mas também é um livro histórico. Eu não li esses 2 livros com o intuito de aprender tecnicamente tudo sobre cálculo ou tudo sobre estatística. Eu já tinha uma noção vaga sobre cálculo, eu já tinha uma noção um pouco mais aprofundada sobre estatística e os 2 eram para dar um panorama histórico. Consequentemente, eu li esses 2 livros de uma forma corrida. Eu não parei para fazer reflexões, eu não parei para fazer anotações, eu não parei para fazer testes, eu não parei para fazer nada. No máximo, eu destaquei um ponto ou outro no decorrer desses livros enquanto eu lia. Consequentemente, a leitura desses 2 livros aqui foi bem rápida, né? Uma semana para cada, relativamente rápido, tem gente que vai ler mais rápido, tem gente que vai demorar mais tempo, mas foi uma leitura que rendeu. Vou dar o exemplo de um outro livro. Esse outro livro aqui é um livro relativamente técnico, Developmental Neuropsychology, a Clinical Approach. Ele é muito bom. E como esse livro aqui, ele ia ter muitas informações que eu gostaria de lembrar delas e que eu vou ter uso delas no meu dia a dia, no meu trabalho, na prática clínica com o serviço de avaliação neuropsicológica, esse livro aqui já foi uma leitura que demorou várias e várias semanas. Eu fui lendo capítulo a capítulo, eu fui fazendo as anotações, eu fui marcando os pontos importantes. Mesmo que eu tenha demorado mais nessa leitura aqui, eu ainda não vou lembrar de tudo que eu anotei, eu ainda não vou lembrar de tudo que eu destaquei. Então, parte do objetivo com que eu li esse livro aqui foi destacar aonde estão informações que eu posso precisar.
O que isso quer dizer? Mesmo que eu não lembre especificamente de uma determinada informação, ele está organizado. Então, quando eu precisar de uma determinada informação, eu posso vir aqui, procurar no livro, reler aquela informação e então relembrar. Isso aqui é um método útil, eu aceito que eu não vou conseguir lembrar tudo, mas pelo menos eu organizo o livro e deixo ali como uma referência. Quando eu precisar da informação, eu sei que eu posso abrir o livro e achar aquela informação. Então aqui tem um segundo jeito que a gente pode relacionar a leitura à aprendizagem, né? E tem um terceiro jeito, que é esse outro aqui, que eu estou lendo. Eu estou fazendo parecido com aquele último, então é uma leitura que vai demorar. Eu estou lendo capítulo a capítulo, marcando as informações importantes, fazendo anotações, discussões, reflexões e tudo mais. E esse daqui, obviamente, tem informações que eu não só quero ter uma referência, no sentido eu quero poder acessar quando eu precisar delas, mas tem informações que eu quero realmente aprender. Eu quero ter esse acesso a essas informações relativamente fácil, não necessariamente fácil, vai exigir esforço, mas eu quero conseguir lembrar essas informações sem necessariamente precisar estar sempre abrindo o livro base, o livro texto. E como é que eu faço isso? Bom, consequentemente, cada informação que eu vejo aqui, eu falo, pô, essa informação eu quero lembrar, então eu tenho que ler, eu tenho que entender ela e eu tenho que dar um jeito de fazer uma revisão ativa sobre essa informação. Essa revisão ativa tem que ser literalmente ativa, então eu vou fechar a referência. Sem referência, eu vou ter que tentar fazer um uso dessa informação. Eu tenho que tentar escrever o que eu acabei de ver de uma forma ativa, só com o que eu me lembro. Eu tenho que tentar explicar o que eu acabei de ler e entender de uma forma ativa, só com o que eu consigo lembrar. Ou eu tenho que fazer testes, eu tenho que fazer exercícios, responder perguntas sobre o que eu acabei de ler, só com o que eu consigo lembrar. Eu tento, eu faço esse esforço, o que eu consegui, beleza, eu vou lá e checo, né, para ter um feedback se estava certo, se estava errado, se eu perdi alguma informação, se tem alguma informação que eu quero adicionar. Quanto mais eu repetir esse processo de revisão ativa, mais eu vou lembrar uma porcentagem maior da informação relevante, né? É óbvio que lembrar 100% vai depender de muitas revisões ativas, né? Claro, depois que você chega no patamar de 100%, você não precisa revisar tão frequentemente. Revisões esporádicas vão ser o suficiente para manter esse conhecimento. Mas, se eu quero fazer isso, a leitura se torna ainda mais demorada. Por exemplo, o que eu tenho feito com esse livro aqui é feito basicamente um flashcard caseiro, né? Eu pego uma folha 4, eu dobro ela em algumas partes e eu vou fazendo perguntas sobre conceitos que eu acho importantes sobre aqui, que eu quero lembrar, que eu quero aprender. E ele vira um flashcard, né? Quando eu for fazer a revisão, eu vou ler a pergunta, o que eu tenho que explicar, eu vou tentar explicar. E daí eu vou ler a página de referência, eu vou lá e vejo se eu expliquei certo, se faltou informações e por aí vai. Por exemplo, aqui tem uma pergunta aqui, ó. O que é o modelo dimensional de psicopatologia? Qual é o principal modelo dimensional de psicopatologia? Já posso dizer que eu não lembro 100% disso aqui, mas a ideia de um modelo dimensional de psicopatologia é que você teria dimensões principais que representariam diferentes conjuntos de sintomas, se eu não me engano. Um dos principais modelos dimensionais de psicopatologia tem 3 divisões principais. Tem 2 principais, que é a ideia de comportamentos externos e comportamentos internos, né? Comportamentos externalizantes e comportamentos internalizantes, sintomas externalizantes e sintomas internalizantes. E tem a questão dos sintomas psicóticos, que entra numa terceira categoria, das desordens de pensamento. Tem essas 3 principais dimensões, no modelo mais congruente que tem na literatura, e tem também o modelo de 5 fatores, que esses 3 podem ser divididos em 5 fatores, né? Então, desordens de pensamentos / psicose, comportamentos / sintomas externalizantes e comportamentos / sintomas internalizantes. Esses 3 podem ser divididos em 5. Dei um exemplo do que eu consegui lembrar disso daqui. A ideia, então, seria eu abrir a página, que eu marquei como página 66 a 67, vamos ver. Eu sei que não foi completo, eu sei que faltou informações. Página 66 e 67. E temos aqui, né? Temos o domínio externalizante, temos o domínio internalizante e temos o domínio das desordens de pensamento, de psicose. Esses 3 domínios formam um modelo dimensional de psicopatologia, que pode ser subdividido em 5. Essas 5 subdivisões eu não lembrava, mas vamos ver. A gente tem afetos negativos, a gente tem detachment, não lembro agora como que eu posso traduzir detachment, mas seria desapego. A gente tem psicose, a gente tem desinibição e a gente tem agressão, né? 3 fatores que se subdividem em 5 fatores, 5 dimensões de psicopatologia.
Então esse é um exemplo de como usar o flashcard, né? Eu fiz ali uma anotação, eu tentei lembrar de memória o que eu lembrei, eu vou lá e faço o feedback para ver o que faltou, o que estava certo, o que não estava certo. Esse tipo de estudo é o que eu vou armazenar mais informação, é o que eu vou literalmente aprender mais. Mas, consequentemente, é também o que eu vou demorar mais e mais e mais tempo. Se nesse daqui eu já levei semanas só para ler, anotar as coisas e organizar as informações, nesse outro aqui que eu tô lendo, tô fazendo as anotações, organizando as informações, fazendo os flashcards e usar os flashcards, se você faz as perguntas você tem que usar, você tem que fazer a revisão ativa, né? Não é só organizar a revisão, você tem que ir lá e botar em prática, você tem que ter esse esforço. Eu vou levar talvez alguns meses para finalizar ele, né? Vai depender do tempo que eu vou conseguir dedicar no dia a dia. É óbvio, né? Se eu conseguir dedicar, por exemplo, 2 horas por dia para fazer isso, não vai meses, algumas semanas eu já vou terminar. Mas se eu conseguir dedicar só 30, 40 minutos por dia, nesse ritmo de leitura, fazendo as anotações, flashcard e tudo mais, eu vou demorar. Eu pago o preço para ter um benefício, que é a maior aprendizagem. Isso significa que para todos os livros que eu vou ler, para tudo que eu for consumir de conteúdo que eu quero tirar alguma coisa, eu tenho que fazer todo esse processo trabalhoso de organizar todas as informações, de fazer o flashcard, de fazer revisões ativas e tudo mais. Depende do seu objetivo, né? Talvez quando você está se deparando com um conteúdo novo, você está tendo a base geral de uma determinada área, talvez não seja interessante fazer esse processo com tanto investimento de energia, porque você nem tem noção ainda de quais são informações que vale a pena estudar, quais são informações que não são tão relevantes, elas vão vir só esporadicamente e você não precisa ter aquela informação 100% do tempo na tua memória, você só precisa ter uma noção de onde procurar, de onde achar aquela informação quando você precisar. Então tudo meio que depende, para áreas que você está conhecendo, para áreas que você está só explorando, talvez só uma leitura rápida, uma leitura dinâmica é o suficiente. Você não precisa lembrar 100% daquilo que você leu, você só precisa ter um panorama geral no final do dia e isso é o suficiente. Para conteúdos que são técnicos, são importantes, mas você não precisa lembrar eles na ponta da língua. Quando você precisar deles, você pode sempre ir e consultar eles. Eu preciso fazer os flashcards? Talvez eu não precise fazer os flashcards, talvez eu não precise colocar tanto esforço para fazer essas revisões ativas. Eu posso só organizar a informação, ler, entender o conteúdo e ter claro para mim aonde achar. Surgiu determinada situação que eu preciso revisar quando que um teste é confiável, quando que ele é reliable. Como é que eu identifico um teste que é confiável? Eu lembro que tem a ver alguma coisa com a consistência que tem os resultados quando eu aplico o teste diferentes vezes. Consistência, mas como é que eu uso exatamente confiabilidade? Eu não lembro exatamente como é que eu uso e interpreto confiabilidade. Mas eu lembro que está naquele lugar lá, eu sei que tem naquele livro. Eu vou lá, tá anotado, abro e tenho acesso à informação, né? Agora, por exemplo, uma outra situação, um conhecimento de psicoterapia. Eu tenho que ter esse conhecimento mais automático na minha cabeça, porque quando eu estou conversando com o paciente, eu tenho que saber explicar, saber psicoeducar ou saber fazer um questionamento socrático ali na hora, né? Eu não posso pedir para ele espera um pouquinho, deixa eu abrir o livro aqui e checar exatamente aquela informação. Eu fecho o livro e volto e continuo o processo de psicoterapia. Não, eu tenho que ter aquela informação mais automatizada na minha cabeça. Então talvez para esses conhecimentos que eu preciso ter eles com mais fácil acesso na minha cabeça, sem precisar estar checando outras coisas, para esses conhecimentos vale a pena eu ter o esforço adicional de fazer essas várias revisões ativas. Seja em flashcard, seja escrevendo sobre o conteúdo, seja falando, seja explicando o conteúdo, né? Então aqui a gente pode fechar mais ou menos essas três vertentes que eu coloquei, né? Ou a gente faz só uma leitura geral, para ter um entendimento geral sobre o assunto e a gente aceita que a gente vai perder informações, ou a gente lê com um pouco mais de cuidado, faz anotações, organiza informações, a gente ainda aceita que a gente vai perder informações, que a gente não vai lembrar de tudo, mas a gente sabe aonde acessar essas informações quando é preciso, ou então a gente fala, não, eu não quero perder essas informações, eu quero lembrar o máximo possível dessas informações, porque elas vão ser muito úteis no meu dia a dia. E aí, obviamente, se eu quero o maior benefício, eu tenho que colocar o maior esforço. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que fazer revisões ativas, eu vou ter que usar frequentemente essa informação até o ponto que ela vai ficar bem automática. E daí, quanto mais automático uma informação, menor a necessidade da frequência dessas revisões ativas, né? É a ideia de um flashcard normalmente. No geral, seria isso, pessoas. Me digam aí, me dêem um feedback de vocês, de como é que vocês estudam, como é que vocês leem geralmente. Vocês fazem leituras gerais, vocês fazem leituras fazendo anotações só para poder achar as informações, vocês fazem essa leitura com mais esforço para tentar guardar o máximo possível das informações.
Vocês não tinham noção dessa subdivisão, dessas diferentes objetivos, e talvez tenha a sensação de frustração, né? Você lê e parece que você não retém nada, parece que você não aprende nada, mas provavelmente o que acontece é que você está lendo de uma forma corrida e você está esperando ter o resultado de uma leitura mais pausada, que você vai fazendo a revisão ativa e você vai colocando mais esforço, né? Querendo ou não, a gente tem a impressão de que basta ler o livro que a gente deve ser capaz de lembrar e sustentar essas informações por o maior tempo possível, né? E daí a gente fica se sentindo meio mal quando a gente termina de ler um livro, a gente lembra das informações por um tempo e depois a gente esquece dessas informações. Mas a gente se sente mal porque a gente não sabe que isso é normal, que isso é o esperado. Nosso cérebro ele não vai ficar mantendo informações de um livro inteiro se a gente não estiver usando essas informações. Ele vai, com o passar do tempo, esquecer e ele vai priorizar as informações daquilo que você tem usado mais no teu dia a dia, né? Então, na prática, a gente só vai conseguir manter na nossa cabeça as informações que a gente usa. Talvez esse seja o lema que a gente deva guiar as nossas expectativas, né? No sentido, eu quero aprender isso, eu quero aprender isso, tá? Eu vou esquecer? Eu vou esquecer. Qual é o cenário que eu vou esquecer menos? O cenário que eu usar essas informações. Se tem um cenário que eu não vou usar determinada informação, eu posso aprender sobre aquilo, eu posso entender como aquilo funciona, mas é normal, é esperado que eu vá esquecer a maior parte dos detalhes, né? É exceção à regra as pessoas que conseguem lembrar vários detalhes de várias coisas que ela aprenderam uma única vez e sustentar, manter essa informação a longo prazo com um nível pequeno de perda. Enfim, pessoal, eu aguardo o feedback de vocês. A ideia do vídeo era essa, espero que tenha sido interessante e até mais.